Quantas e quantas inúmeras vezes você já leu e viu em paralamas de caminhões, em para-brisas de automóveis e camisetas, pichado em muros e paredes a expressão Deus é fiel? Mas afinal de contas, a quem Deus é fiel? Pela Bíblia, uma leitura atenciosa da Bíblia, nós vamos entender que fiel a mim e a você, ele não é. Deus não deve fidelidade alguma a nenhum ser humano aqui na Terra. Me chamo Rangel Limeira, aqui é o Adjuncto EBD, e hoje nós vamos discutir sobre a fidelidade de Deus, a quem Deus deve fidelidade de fato. Isso é uma coisa polêmica, é algo que provavelmente você não deve ouvir de mais ninguém, em lugar nenhum, mas é algo importante para que a gente entenda a dimensão do poder de Deus e do compromisso real que ele tem e com que ele tem compromisso, né? Para que a gente entenda isso, eu preciso primeiro entender a premissa da fidelidade. No que se firma a fidelidade? Em qual premissa, né? A premissa da fidelidade, em termos de relacionamento e relações humanas, uma fidelidade ela é firmada numa espécie de contrato, seja esse contrato formal ou não. Quando duas partes firmam um contrato, existe ali, pelo menos, que ambas as partes, de algum modo, gozem de alguma benesse ou de benefícios mútuos. Para isso se firma contratos nas relações humanas. Então, quando alguém acaba ferindo esse contrato, a pessoa fere essa premissa da fidelidade. Ela não foi fiel ao que cumpriu, perdão, ao que se propôs a cumprir, não é verdade? Então, essa premissa não serve para Deus. Romanos, no capítulo 11, versículos 35 e 36, Paulo vai dizer assim: quem lhe deu alguma coisa para que depois ele fosse recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas perpetuamente. Amém. Logo, Deus não precisa de coisa alguma, ele não tem falta de nada. Então, essa premissa da fidelidade, onde duas partes, pelo menos duas partes, firmam um contrato para que haja um benefício mútuo para ambas as partes, não se aplica a Deus. Logo, Deus não deve fidelidade aos homens. Deus não deve fidelidade a ninguém, porque Deus não tem falta de nada. Essa premissa não se aplica a Deus. Mas nós não podemos apenas ficar fazendo ilações sem que recorramos à palavra. E existe sim alguns textos bíblicos que, no primeiro momento, eles podem nos induzir a achar que Deus, sim, ele deve fidelidade ao homem, ele é fiel ao homem, ele é fiel a mim, ele é fiel a você. Esses textos podem nos induzir a pensar isso no primeiro momento, como, por exemplo, o que nós encontramos no primeiro livro de Reis, no capítulo 8, versículos 25, está escrito a respeito da promessa de Deus feita a Davi de que a sua descendência reinaria para sempre, e assim está registrado. E agora, ó Senhor, palavra de Salomão, Deus de Israel, mantém a teu servo Davi, meu pai, a promessa que lhe fizeste ao declarar: jamais te faltará um descendente diante de mim que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos tenham total cuidado de caminhar de acordo com as minhas orientações, como tu tens procedido diante de mim. A referência a esta promessa vai ser novamente mencionada por Salomão no capítulo 9, versículo 5, quando ele diz: então firmarei para sempre teu trono e tua realeza sobre Israel, como prometi a Davi teu pai, declarando: jamais te faltará um descendente sobre o trono de Israel. Essas palavras de Deus, num primeiro momento, pode nos parecer que, sim, de fato, Deus, de alguma maneira, ele deve
ou pelo menos se predispõe a ser fiel ao ser humano em algum nível, de alguma maneira. Mas pensemos bem, de acordo com a premissa, partindo usando como ponto de partida a premissa da fidelidade nas relações humanas. Só existe fidelidade no momento em que duas pessoas firmam e respeitam o contrato. Quando uma dessas partes não está mais no jogo, não está mais ali naquele contrato, não há mais necessidade de fidelidade. Ou por uma das partes ter quebrado o contrato, ou, por exemplo, num casamento, quando um cônjuge falece. Ninguém, pelo menos ninguém que tenha bom senso, vai dizer: eu não vou me casar com mais ninguém por fidelidade ao meu falecido cônjuge. Você não deve fidelidade a quem já morreu. Se o ser humano não deve fidelidade a quem já morreu, quanto menos Deus. Então Deus não vai dever fidelidade a quem já morreu, que nesse caso, Davi. Mas a quem Deus é fiel, tendo em vista que ele faz promessas a pessoas e ele se mantém fiel até ad eterno a essas pessoas, porque Deus não é fiel a homem nenhum. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel àquilo que ele fala, àquilo que ele promete. A quem então Deus é fiel? Ele é fiel a si mesmo. Se não, vejamos uma menção do apóstolo Paulo na carta a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículos 11 a 13, Paulo vai escrever assim: esta palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com ele, da mesma forma com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, igualmente reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Mas, se somos infiéis, ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel a ele porque ele não pode negar a sua própria palavra. Veja bem a contrapartida a contrapartida que seria a resposta de Deus à postura humana, não é? Se morrermos com ele, da mesma forma com ele viveremos. E se perseverarmos com ele, igualmente reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Então Deus está sempre respondendo de maneira recíproca à conduta e à ação humana. Ele reage na mesma medida. Agora, ele vai dizer: mas se somos infiéis, ele, entretanto, não vai agir na mesma medida. Ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então, se eu sou infiel, ele não vai ser leviano na sua palavra. Ele não vai deixar de cumprir o que prometeu. Ele vai me condenar. Quanto àquele que vive no pecado, ele vai punir. E ele vai punir com a condenação eterna, que é o inferno. Se é que você crê no inferno, se é que tantas pessoas ainda creem no inferno. Muito pouco se prega hoje sobre o inferno. Ele vai cumprir a promessa e a palavra que é firmada antes da fundação do mundo. Toda a história, todo o desenrolar da história do universo e da humanidade já está escrita no plano de Deus. Não há como mudar, não há como alterar os seus rumos, porque já foi escrita no plano de Deus e ele não vai mudar. Uma vez que eu sou infiel, ele não vai ser leviano. Ele não vai ser infiel à palavra dele, não. Ele vai ser fiel à sua palavra, porque ele não pode negar a si mesmo. Então Deus só deve fidelidade à sua palavra, porque ele não pode negar a si mesmo. Ok? Se você gostou, você deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho que você recorrentemente estará recebendo vídeos do nosso canal a respeito de questões cruciais da Escritura, a respeito de coisas até polêmicas, mas que não podem ser deixadas de lado. Essa questão da fidelidade de Deus é importante na medida em que, quando eu compreendo que Deus deve fidelidade tão somente a si próprio, a sua palavra, eu acabo tendo e concluindo que ele é muito maior do que sugere os jargões e as coisas que são assimiladas por nós por costumes, por uma indução de repetição, o tempo inteiro ouvindo por pregações ou lendo
ou escutando em canções, como eu já disse no início, despretensiosas e muito bonitas, mas que acabam sendo compostas por uma influência de jargões que nós estamos acostumados a ouvir. Deus não é fiel a mim nem a você, porque ele não deve fidelidade ao homem que é infiel. Ele é apenas fiel a si mesmo e à sua palavra. Deus abençoe você. Até uma próxima. Graça e paz. Até mais.